Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando sequência aqui na gravação dos vídeos para o curso Português para Concursos. A gente está aí quase no finalzinho da análise sintática da oração, hein? Mas fica triste não que ainda tem a análise sintática do período, tá? Ou seja, tem bastante coisa ainda para a gente ver, né? A gente está aqui nos termos associados, né, ao nome. Vamos para o quarto. Vamos falar do aposto. Cara, você já viu aí coisa muito mais complicada. Você já viu o adjunto adnominal, já viu o predicativo, né? Viu o complemento nominal, foi o último vídeo, né? O aposto, cara, perto desses outros três aí, ó, é criança. É criança, a gente vai entender de forma bem tranquila aqui o aposto. Ó. Nós temos, moçada, ó, 4 tipos de aposto. Nós temos o aposto, ó, especificador, né? Nós temos o aposto, ó, os nomes meio que entregam, né? Nós temos o aposto enumerativo, também chamado, ó, enumerativo ou, tá certo, distributivo, você vai encontrar com esses outros nomes aí, tá? Beleza? Você tem um aposto, ó, resumidor, esse é o principal nome, tá? Resumidor, ou recapitulativo, né? E você tem um aposto, ó, explicativo. Esse é o mais famoso deles, né? A gente pode dizer que esse é o mais famoso dos apostos, é o que a gente mais usa, é também o que vai ser mais cobrado na sua prova. Ele tem uma característica de pontuação aqui, né? Esse aposto explicativo, a gente vai detalhar tudo isso aí, ó. Esse aposto explicativo, ele pode ser, ó, isolado por vírgulas, tá certo? Por vírgulas, travessões, muito bem, ou parênteses, tá? Vírgulas, travessões ou parênteses, né? Legal? A gente vai detalhar tudo isso aí bem bonitinho. Vamos lá. Cada um dos apostos, né? Segue aí comigo, ó. Segue aí comigo. Primeiro aposto, ó, o especificador. Você tem aqui um substantivo comum, ó, professor. Legal? Professor, rapaz, aí, ó. Professor o quê? José Maria. José Maria, certo? Professor José Maria. José Maria é o que, rapaz, ó? Olha esse sinalzinho aqui de igual. Fica atento a esse sinalzinho aí de igual. Esse José Maria, ó, ele está especificando quem é o professor. Ó. Você tem aqui, portanto, um aposto especificador. Quem é o professor? É o José Maria, certo? Vamos pensar aqui, ó, cidade. Você tem muitas cidades. Tem muitas cidades, ó. Cidade de Fortaleza. Cidade de Fortaleza, ó. Legal? Então, o que acontece aqui, rapaz? Ó, cidade de Fortaleza. Você está especificando qual é a cidade. Tem a cidade de Sobral, tem a cidade de Iguatu. Vamos lá, Fortaleza é a cidade aí que você está especificando. Olha o sinalzinho de igual aí, ó. O aposto especificador, né? Então, mais um exemplo aqui, ó. Curso. Aí, qual é o curso aí, ó? Gustavo Brígido. Curso Gustavo Brígido. Você tem aí uma série de... Deixa eu pôr aqui de vermelho, né? Só para padronizar. Você tem uma série de cursos, ok? Eu vou especificar aí qual é o curso, ó. É o curso Gustavo Brígido. Beleza? É o curso Gustavo Brígido. Ó. Você tem aqui, mais uma vez, ó, igualzinho, né? Um aposto especificador, né? Um aposto especificador. Então, cara, basicamente, ó, o que você tem aqui no aposto especificador? Você tem um substantivo comum, tá certo? O que vai ser o aposto especificador? Vai ser o substantivo próprio que especifica o substantivo comum. É bem simples, né? É a rua, a avenida, vamos supor, a avenida. Aí eu tenho várias avenidas, aí põe lá, Avenida Paulista. Pronto, Paulista é o nome da avenida, né? É o substantivo próprio que especifica o substantivo comum avenida. É um aposto especificador. Detalhe aqui para esse sinalzinho de igual, ó. Detalhe aqui para esse sinalzinho de igual. Ok? Você tem uma situação assim, ó. Clima. O clima.
de Fortaleza. Vamos ver se você entendeu isso aqui mesmo. Clima de Fortaleza, tá? Moço, de Fortaleza, rapaz, vai ser aposto especificador? Sim ou não? Resposta, não. Não, porque, ó, clima, rapaz, é diferente de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade, não é um clima. De uma forma bem simplificada é isso, né? Então, de Fortaleza não é aposto especificador nesse caso, não. Porque clima, vamos lá, você quer um aposto especificador para clima? É o clima semiárido. Então, clima semiárido. Semiárido é o aposto especificador de clima. É o clima tropical, sei lá, úmido. Não lembro das aulas de geografia. Mas tropical, úmido, né? É um aposto especificador. É o clima equatorial. Tem esse clima aí, não tem? Ok? É um aposto especificador de clima. De Fortaleza vai ser o quê? Se aposto não é predicativo, muito menos, né? Ok, complemento nominal não faz sentido, ó, você não tem aí uma ação associada ao nome, né? Enfim, você tem aqui, portanto, ó, um adjunto adnominal. Você tem aqui um adjunto adnominal. Legal? Então, primeiro tipo de aposto aí, ó, tem que manter essa relaçãozinha de equivalência, ó. Essa é a chave, né? Perfeito? Segue o jogo aqui, ó. Vamos lá, segue o jogo. O segundo tipo de aposto é o aposto enumerativo ou distributivo, ó. Olha o exemplo aqui que eu vou te dar, ó. Várias foram as causas apontadas para o acidente. Várias foram as causas apontadas para o acidente. 2 pontos. Aí lá vou eu, ó, 2 pontos. Imperícia do piloto. Certo? Imperícia do piloto. O que mais, ó? Mau tempo, né? Falta de manutenção. Etc, né? Etc. Pronto. O que é que nós temos aqui, senhores? Nós temos aqui, ó, vamos dar um nome sintático para essa galera aqui de vermelho, ó. Nós temos aqui um aposto enumerativo. Enumerativo, certo? Bacana? Nós temos aqui um aposto enumerativo, ó. A pontuação aqui, ó, não deixa mentir. A pontuação aqui é um aliado aqui na hora. A pontuação é uma aliada aqui na hora de identificar o aposto enumerativo, né, ó? O que acontece aqui, ó? Tá vendo aí esses 2 pontos, ó? Tá vendo aqui esses 2 pontos? Ó, esses 2 pontos, eles muitas vezes vão introduzir um aposto de caráter enumerativo que não seja os 2 pontos, ó. Dá para trocar esses 2 pontos por uma vírgula, mais um conectorzinho, ó, um vírgula como, um vírgula tais como, um vírgula entre os quais, né? Ok, são conectores aí que introduzem enumeração, certo? São conectores aí que introduzem enumeração. Só pela vírgula não dá para trocar esses 2 pontos, tem que ser pela vírgula e um conectorzinho de enumeração. Bacana? Show de bola. Então é bem fácil entender o aposto enumerativo, né? Aí eu vou pegar essa mesma frase, ó. Vou escrever de outro jeito, ó. Vou escrever assim, ó. Imperícia do piloto. Tá certo? Mau tempo. Aí, mau tempo. O que mais, rapaz? Ó, falta de manutenção. Aí faz o seguinte, ó, resume tudo isso, ó, tudo isso foi apontado como causa do acidente. Tudo isso foi apontado como causas do acidente, né? Beleza? Olha aí, galera, o que eu fiz agora? Eu fiz o processo inverso, pessoal, ó. Em vez de enumerar, abrir, né, distribuir, o que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo, ó. Eu fiz o resumo, tá certo? Eu aglutinei todo mundo aí, ó, na forma o que? Do aposto resumidor ou recapitulativo, beleza?
E todos esses itens enumerados anteriormente, ó, eu aglutinei na forma do tudo isso. Bacana? Então cuidado aí, ó. Tem uma pegadinha clássica. Tem uma pegadinha clássica aí. Quem gosta muito dessa pegadinha é a banca CESP. Que é o seguinte, ó. Eles vão dizer o seguinte para você. Eles vão dizer o seguinte para você, ó. Que essa forma verbal, ó, ela vai ficar no singular para concordar com tudo isso. Para concordar com tudo isso que é um aposto resumidor, né? A gente sabe disso, né? Beleza. Mas aí o que acontece? Eles vão tentar empurrar esse tudo isso aposto resumidor como sujeito. Tome cuidado com isso, tá? O sujeito, galera, o sujeito é o seguinte, ó. O sujeito é esse carinha aqui, ó. Tudo isso aqui é o sujeito, ó. Certo? Sujeito composto, tem aqui, ó. Imperícia do piloto, mau tempo, falta de manutenção, certo? Ok, tudo isso aí é o sujeito. O tudo isso, o que é o tudo isso? O tudo isso é um aposto resumidor. Tá? Muito cuidado com isso aí, ó. Muito cuidado com isso aí. Fica muito atento a isso aí, tá? E aí, atenção, ó. O verbo, cara, o verbo ele não vai concordar com o sujeito nessa situação. Ele vai concordar, sabe com quem? Com o aposto resumidor. Então, cuidado com isso aqui, ó. Já adiantando até um detalhe aí de concordância, ó. A concordância com o aposto resumidor, né? Resumidor ou recapitulativo, beleza? Essa é a lógica aí. Então, detalhes. Quais são as pegadinhas aí que o pessoal vai tentar te fazer, ó? Empurrar o aposto resumidor para ti como se fosse sujeito. Tome cuidado. Porque é o que dá vontade de falar, né? Quem é o sujeito aí da forma foi apontado. O cara no primeiro impulso fala que o sujeito é tudo isso. Não, não é. O sujeito é imperícia do piloto, mau tempo e falta de manutenção. Tudo isso é um aposto resumidor. Legal? O verbo vai ficar no singular para concordar com tudo isso aposto resumidor. Então veja que é um caso raro em que o verbo não concorda com o sujeito. Ele concorda sim com o aposto resumidor. O verbo, vamos lá, vai concordar com o sujeito em 99,9999% das vezes. Ok? Qual é esse 0,0001 das vezes em que o verbo não concorda com o sujeito? É quando temos a presença de um aposto resumidor. Tá? Outro exemplo de aposto resumidor, ó. Sei lá, João, Paulo, Francisco, Antônio. Resume, todo mundo veio. Todo mundo veio. Beleza? Todo mundo é o aposto resumidor. Ó, o veio concordando, né, com o aposto resumidor, todo mundo. Se não tivesse o aposto resumidor, ó, João, Paulo, Francisco e Antônio vieram. Não é verdade? Essa é a lógica aí que você tem. Bacana? Show de bola. E por último, senhores, ó, o aposto explicativo, que é um dos mais importantes aqui, né? O aposto explicativo é o mais relevante aqui dessa história, né? O que é o aposto explicativo? Vamos lá. O aposto explicativo é o seguinte, ó. É uma informação adicional, referente a um nome. Referente a um nome, certo? Aí o que vai acontecer, ó? Esse moço vai aparecer, ó, isolado por vírgulas. Vamos dar exemplos. Isolado por vírgulas. Melhorar aqui. Travessões, beleza? Travessões. Ou parênteses. Legal? Vírgulas, travessões ou parênteses. Vamos entender isso aqui. Como é que é esse negócio, ó? Vamos pegar aqui, ó. Ceará. Aí, ó, Ceará, vamos inserir uma informação aqui relativa a Ceará. Um dos estados líderes na produção de energia eólica, né? De energia eólica, tá certo? O que acontece aqui, ó? O Ceará, um dos líderes na produção de energia eólica, fica localizado no Nordeste. Fica localizado no Nordeste, lá, beleza? Ó, essa informação aqui, ó, uma informação relativa a
Ceará, ó, mais uma vez, ó, o sinalzinho de igual, né? Relaçãozinha de equivalência aqui, ó. Você tem aqui um aposto de caráter o que, senhores? De caráter explicativo. De caráter explicativo. Outro exemplo. Lá, Brasil, o Brasil. Certo? Uma informação aqui adicionar acerca de Brasil, ó. Um dos integrantes do Mercosul. Um dos integrantes do Mercosul. Beleza. Fecha as vírgulas aqui, ó. Vive um momento de instabilidade. Vive um momento de instabilidade. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Certo? Ó, um dos integrantes do Mercosul. O que é isso aqui? Isso aqui é um aposto de caráter explicativo. De caráter explicativo. Legal? Show de bola. Uma informação adicional, mais uma vez o sinalzinho de igual, né? Ok? Essas vírgulas. Vamos lá, professor, posso trocar essas vírgulas por um duplo travessão? Sim, senhor. Posso trocar essas vírgulas por parênteses? Sim, senhor. Aposto explicativo tanto pode ser isolado por vírgulas, como por travessões, como por parênteses. Aí, atenção. Atenção. O aposto explicativo é isolado por vírgulas? É sim, senhor. Agora, nem tudo que está isolado por vírgulas é aposto explicativo, né, galera? A gente não pode fazer essas generalizações dessa forma, né? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo que eu estava escrevendo aqui contigo, né, ó. O Brasil, certo? Vamos lá. Um dos integrantes do Mercosul, não é isso? Repetindo aqui a frase, só para a gente compreender aqui a lógica. Um dos integrantes do Mercosul, vírgula, vive uma crise. Tá. Vive uma crise. Beleza. Aí eu vou grifar isso aqui, né? Legal, vou grifar isso aqui. Eu vou pegar aqui outra frase, ó. O Brasil, certo? Aí entre vírgulas, ó, devido à crise, econômica, teve um aumento considerável de desempregados. Considerável de desempregados. Aí, beleza? Senhores, ó, você tem aposto explicativo nos dois casos? Não, você não tem aposto explicativo nos dois casos, não. Aqui em cima você tem, ó, o igualzinho que eu sempre pedi para você dar uma olhadinha, ó. Você tem aqui Brasil, um dos integrantes do Mercosul, né? Você tem uma relação de equivalência aqui. Aqui você tem uma informação adicional referente ao nome, né? Você tem um aposto de caráter explicativo, beleza? Agora aqui, ó, o Brasil é igual a isso aqui, ó, devido à crise econômica? Não, né, galera? De forma alguma, né, ó. Você não tem isso aqui, veja, devido a é uma ideia de causa, né? Por causa da crise econômica, devido à crise econômica, ó, causa, galera. Qual é a função sintática, rapaz? Ó, é um adjunto adverbial de causa. Então, isso aqui não é um aposto explicativo. Primeiro, porque não guarda a relação de equivalência. Segundo, porque temos aqui uma ideia de causa. E causa é uma noção adverbial, né? Então, apenas para deixar isso bem claro, né? Nem tudo que está isolado por vírgulas é aposto explicativo, né? Tem que ter esse raciocínio aí também. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer, né? O lance lá de trocar as vírgulas por travessões. Ó, perceba aqui, posso eu trocar essas vírgulas aqui, ó, por um duplo travessão? Posso, afinal, eu tenho aqui um aposto explicativo, né? Um aposto explicativo pode ser trocado tanto, né, por vírgulas, né? Pode ser isolado tanto por vírgulas como por travessões. Agora aqui embaixo, eu posso isolar isso aqui entre vírgulas, ó? Aí eu não posso não. Por que eu não posso? Porque aqui você tem um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. Adjunto adverbial deslocado da ordem direta tem que ser isolado,
tá certo? Por vírgulas. Esse é o sinal de pontuação que você vai aí usar. Legal? Show de bola. Galerinha, importante ao extremo. Importante ao extremo. Ao extremo. Tá? Muitas provas costumam cobrar isso, tá? Ó, vamos aqui com sabedoria aqui entender o que está acontecendo. Ó. Os políticos corruptos, vou destacar aqui em vermelho, os políticos corruptos, olha a frase, envergonham a nação. Envergonham a nação. Certo? Beleza. É a outra frase, ó, aqui, frase 1. Frase 2. Parecidíssima, né, com a frase anterior. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Entre vírgulas, corruptos, ó, envergonham a nação. Envergonham a nação. Legal. Show de bola. Show de bola. Meus doutores, o que nós temos aqui? Ó? Esse corruptos está modificando políticos, esse corruptos está modificando políticos, né? Tem aí duas palavras adjetivas. Aí olha só, galera, qual é a função sintática desse povo? Ó? Corruptos aqui em cima está funcionando como adjunto adnominal. Só não pode ser um predicativo. Não é um predicativo porque não é um estado, não é um atributo circunstancial momentâneo. Isso aí é uma característica, né? Ó? Substitui aí, ó, esse sujeito, ó, eles envergonham a nação. Ó, tá vendo? Eles, né? Ó, o corruptos vai junto com políticos para dentro dessa substituição por eles, né? É um adjunto adnominal, portanto, é uma característica. E outra, né? Outro detalhe também, o adjunto adnominal ele nunca é separado do nome por vírgulas, tá? Guarda logo essa informação aí. Nunca você vai separar nome e adjunto adnominal por vírgulas, jamais. Aqui, ó, corruptos. Veja só. Predicativo não é, porque você não tem aqui um tributo circunstancial momentâneo, você tem uma característica. É uma informação aqui, ó, isolada por vírgulas. Você está fazendo, né, dessa informação aqui algo adicional, né? Algo adicional, ó, que equivale aqui a políticos. Você tem um aposto de caráter explicativo. Essa é a diferença sintática, né? Só que tem uma diferença aí que é a diferença semântica. A diferença semântica, né? Super importante, né? Super importante. O que eu dou a entender aqui, ó? Eu dou a entender aqui o seguinte, galera, ó, que nem todos os políticos aí são corruptos, tá? Apenas alguns, tá? Para eu estar dizendo aos políticos corruptos sem vírgulas, eu criei aqui o que? Uma restrição, ó, um sentido restritivo. Estou dando a entender que existem aqueles que não são. Os que são envergonham a nação. Isso aqui é importantíssimo, tá? Já aqui embaixo, o que eu estou dando a entender? Ó? Eu estou dando a entender que todos os aqui citados são corruptos. Todos os aqui citados são corruptos. Ó. Eu estou inserindo aqui, ó, um sentido que, ó, explicativo. Explicativo. Legal? Então sempre que você tiver, vamos lá, sem vírgula, você vai criar uma restrição. Repita isso aí umas 100 vezes para você não esquecer. Ó. Sem vírgula é restrição. Sem vírgula é restrição. Sem vírgula é restrição. E com essas vírgulas aí, ó, você tem esse caráter explicativo, né? Políticos, aqui eu estou subentendendo que todos os políticos aqui citados são corruptos. Bacana. Então importantíssimo isso aí, bastante exigido. Eles vão perguntar, ó, se a inserção dessas vírgulas aí vai causar algum prejuízo gramatical. Prejuízo gramatical não, a frase continua correta. Agora, vou causar aí uma alteração do sentido original, sem sombra de dúvida. Legal? Show de bola. Doutores, para a gente finalizar aqui a análise sintática da oração, ó, o que a gente precisa falar ainda? Vamos falar do vocativo. O vocativo é bem fácil, galera. Ó, o vocativo, primeiro, ele não faz parte do sujeito, ele não faz parte do predicado, ele não faz parte de nada. Ele é um elemento externo à oração. O que é o vocativo? O vocativo nada mais é do que um chamado. Você vai chamar por alguém. Chamado. Tá certo? Então olha só, quando você fala assim, professor,
Professor, ô professor, vírgula, o senhor poderia tirar uma dúvida? O senhor poderia tirar uma dúvida? Né? Galera, veja bem, ó, veja bem, o que acontece aqui, ó. Esse professor aqui, ele é você me chamando, né, ó. É você fazendo referência a mim, ó. É o vocativo, né? Onde esteja esse vocativo, ó, ele vai precisar ser isolado por vírgula, né? O senhor poderia, professor? O senhor poderia, professor, tirar, certo? O senhor poderia, professor, tirar uma dúvida? Né? Onde esse vocativo estiver, ele vai precisar ser isolado por vírgula. Esse professor aqui, ó, tá atuando como o quê? Como vocativo, né? O senhor poderia tirar uma dúvida, vírgula, professor? É um vocativo, você tá se comunicando aí, sei lá, por um zap da vida, ó, com o seu amigo, né? A situação, meu caro amigo. A situação, meu caro amigo, ó, é você se comunicando com ele, ó. A situação, meu caro amigo, não está fácil. Não está fácil. Tem um pessoal que confunde vocativo com apoio explicativo, ó. Não tem o menor cabimento, né, pô? Porque o vocativo, ó, é um chamado. Ô, meu caro amigo, ô, professor. Meu Deus, vírgula, ajude-me. Né? Não tem como confundir, não. É um chamado. Sempre ponha na conta aí do vocativo as vírgulas, tá? E pra gente sepultar a análise sintática da oração, ó, deixa eu falar aqui dos tipos de predicado. Tipos de predicado. A gente passou esse tempo todo aí falando das funções sintáticas do predicado, ó. Agora vamos falar dos tipos de predicado, bem fácil aqui, ó. Você tem 3 tipos de predicado, galera, ó. O verbal, para me entender. Você tem o predicado nominal, para me entender. Você tem um misto aqui, ó, que é o predicado verbo nominal. Como é que é isso aqui, professor? Rapaz, bem fácil de entender, ó. Vamos lá. O aluno assistiu a aula. Beleza. O aluno assistiu a aula. Cadê o predicado? O predicado tá aqui, ó. O predicado tá aqui. Predicado é tudo que não é sujeito, né, ó. Aqui, assistiu a aula, né? Rapaz, quem é o núcleo desse predicado? Vai ser o verbo. O verbo de ação aqui, né, ó. O verbo assistir, né? Trabalhei o dia todo. Quem é o núcleo do predicado, né? O verbo trabalhar. Estudei português o dia todo. Quem é o núcleo do predicado? O verbo estudar. É um verbo que indicação, né? É um verbo que indicação. O predicado nominal, rapaz, bem fácil identificar o predicado nominal. Olha quem vai aparecer. Verbo de ligação. Mais quem, meus queridos? Ó, quem é que acompanha o verbo de ligação? Ó, predicativo, você aprendeu comigo. Aí vamos lá, ó. O aluno, tá certo? Estava tenso. Estava tenso. Olha aí, galera. Quem vai ser o meu predicado? Tudo que não é sujeito, ó, tá aqui. Tudo que não é sujeito. Estava tenso. Esse estava, observe, ele é verbo de ligação. Ele é verbo de ligação. Ele vai ser núcleo desse predicado? Vai não, cara. Quem vai ser o núcleo do predicado, ó, é esse moço aqui, que a gente conhece, né? É o predicativo, ó. O núcleo do predicado nominal vai ser o predicativo, certo? O verbo ali tá só, né, para ligar o predicativo ao nome. Beleza? E o predicado verbo nominal é uma mistura dos dois, ó. Uma mistura dos dois. O aluno assistiu, ó, a aula tenso. Aí, galera. Aí. O que acontece? Tá aqui o predicado. Tá aqui o predicado, ó. Tem verbo de ligação? Tem não. Tem aqui um verbo de ação, ó. O verbo assistir vai ser um núcleo desse predicado, né? E tem um predicativo aí, tem, né? Aquela estratégiazinha lá, ó, de identificar o verbo de ligação implícito, né? Ó, estava tenso. Então a táticazinha lá do desse jeito também, né? Ó, do desse jeito aqui funciona, né? Beleza?
Esse tenso aqui, cara, ó, o que ele é? Esse tenso aqui, né? Ele é um predicativo. Ele é um predicativo. Predicativo vai atuar também como núcleo do predicado, né? Então, no predicado verbal, o teu núcleo é um verbo. No teu predicado nominal, o teu núcleo é um predicativo. E no predicado verbo nominal é como se você tivesse, ó, recorrendo aqui à matemática, ó, o PVN, o predicado verbo nominal, é como se fosse a soma de um PV com um PN. Né? Como se fosse aí a soma de um predicado verbal com um predicado nominal. Ó. O predicado verbal, o aluno assistiu à aula. O predicado nominal, o aluno estava tenso. Junto os dois. Né? O aluno assistiu à aula tenso. Eu fui trabalhar chateado. Né? Eu estudei português tenso. Tá certo? Então você tem aí a fusão aí do predicado verbal com o nominal. Então são os tipos de predicado. Senhores, nós passamos ponta a ponta pela análise sintática da oração. Ponta a ponta. Não ficou nenhuma função sintática aí pendente. Ou seja, a gente está apto aí a fazer qualquer análise de oração. Qual é o nosso próximo passo? A partir dos próximos vídeos, nós vamos entrar na análise do período. Período composto. Nosso mundo agora vai ser um mundo com mais de uma oração. Tá certo? 2 ou mais. Então aguardo você aí nos próximos vídeos. Vamos iniciar a sintaxe do período. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.